Então, todos estão bem, espero que sim. Como a galera falou, eu sou Chico, eu sou responsável da juventude em Joinville, na delegação de Santa Catarina. Sou historiador, construo tanto no movimento sindical quanto também na juventude lá na nossa cidade. Como foi falado, eu tenho 45 minutos para falar de um processo que, na realidade, são 3 revoluções, mais de 20 anos, é um processo gigantesco, para se comentar. Inclusive, concluí aqui questões especificamente teóricas para a gente entender o que motiva a revolução e o que é uma revolução também, antes de explicar o processo histórico russo em si. Então, obviamente, eu não vou dar conta de falar exatamente tudo o que é necessário, por isso que, na realidade, é uma forma de um convite para que todo mundo saia daqui com vontade de entender um pouco mais do que foi a Revolução Russa e estudar. O acampamento ele tem esse caráter específico de formação. Isso aqui é fundamental para que a gente saia com essa perspectiva de individual e coletivamente a gente manter a formação, que é dessa forma que a gente constrói o Partido Revolucionário. Então, nas células, nos locais de trabalho, de estudo, a gente pautar o que foi a Revolução Russa e defendê-la da maneira correta. Para iniciar, então, eu pontuo o porquê que a gente deve se apropriar da história e porquê que é a classe trabalhadora responsável de transformar a realidade no nosso tempo. Eu quero relembrar aqui uma citação, ao longo do informe vocês vão ver que eu vou fazer várias citações diretas, que eu acho que ajudam bastante a gente a compreender o materialismo histórico e o processo em si. O Marx, em 1852, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele vai dizer que os humanos fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas em que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Tem uma outra citação dele, no Contribuição para a Crítica Econômica da Economia Política, de 1859, onde ele vai dizer o seguinte, que as relações jurídicas, assim como a forma do Estado, não podem ser explicadas por elas mesmas, ou pela evolução geral do assim chamado espírito humano. O que ele quer dizer com isso? Que a gente pode extrair a partir do materialismo histórico dessas duas citações. Primeiro que não há nenhum ser divino, não há nenhuma entidade que predestinou o que a gente vive e o que a história da humanidade, como a história da humanidade foi desenvolvida. Esse ser não existe no materialismo histórico. As relações humanas, a história é construída pelas sociedades com a ação da humanidade. E o motor disso, o motor que desenvolve essa história, as relações humanas, o que vai fazer avançar e regredir o fluxo e refluxo da história, é a luta de classe. A Stoff colocou muito bem no seu informe. Por isso que cabe a nós, a Juventude Comunista Internacionalista, darmos esse devido salto dialético, de fato, que é a gente se apropriar da história, se apropriar do que a humanidade produziu, de todo o acúmulo artístico, cultural, a história, de fato, da humanidade, porque isso auxilia a gente, na realidade, em dar o que foi comentado pelo Canan e pela Stoff também, a transformação qualitativa de agitadores pelo comunismo, que é o que a gente vê na prática, com a campanha Você é Comunista, a juventude se reivindicando comunista, entendendo que esse é o processo e é o que motiva a vida delas, mas transformar a gente em agitadores pelo comunismo e em verdadeiros marxistas. Esse é o caráter do acampamento, esse é o caráter da nossa organização. Uma organização que é de quadros, que constrói quadros para intervir na luta de classes. Então, camaradas, esse início é bem importante para a gente entender por que a gente estuda a Revolução Russa, a história da Revolução Russa. Objetivamente, o Trotsky vai dizer, num livro chamado Como Fizemos a Revolução, uma brochura muito interessante, porque ela é bem objetiva, ele publicou isso no calor da Revolução, em 1918, que a Revolução Russa ela é um resultado direto da guerra. A gente tem justamente também a mesma que o camarada Marcos está fazendo informe, que vai explicar a guerra, mas aqui eu também vou me dedicar um pouquinho sobre isso, porque é impossível falar tanto das revoluções, a Revolução de 1905 quanto a de fevereiro e outubro de 17, sem explicar as guerras, sem entender que elas que também motivam a sociedade russa a se colocar nas ruas e derrubar o absolutismo e construir as bases do socialismo. Então, objetivamente, é isso que o Trotsky vai colocar.
Além disso, as revoluções russas, elas também são uma expressão, uma confirmação clara da revolução permanente, da teoria da revolução permanente. Por quê? Fica muito evidente no estudo que a gente compreende que as tarefas democráticas que a Rússia não tinha naquele momento, justamente por séculos de absolutismo, elas não poderiam ser conquistadas por uma revolução burguesa, pela própria burguesia, né, no processo revolucionário que acontece, por exemplo, em fevereiro. Ela necessariamente precisava avançar com a tomada do poder pelo proletariado. Em suma, né, a tomada permanentemente, a revolução permanente em si, com a tomada do poder pelo proletariado, que essas revoluções expressam e que o Trotsky consegue sintetizar muito bem, né, em sua obra. Como eu disse, 1905, ela é impulsionada pela guerra russo-japonesa, então você tem o imperialismo russo degladiando com o imperialismo japonês, colocando a situação de vida da população russa em total miséria, tanto interna quanto externamente, e que vai colocar novamente então, os trabalhadores defrontados, vamos lembrar da frase do Marx, né? Fazendo a história, defrontados com a realidade e com o legado que está colocado naquele momento, lá na primeira Revolução de 1905. Efetivamente, então, a Revolução de 1917, ela é o maior assalto aos céus da história do proletariado, não tem paralelo, efetivamente, do que foi feito ali. A primeira experiência de 1871 da Comuna de Paris, ela vai durar poucas semanas, né? Então, efetivamente, é a Revolução Russa que vai nos proporcionar essa experiência, esse legado que a gente tanto se dedica hoje. E por motivos diversos, seja pela dificuldade do processo revolucionário num país absolutista, com um país extremamente atrasado, seja pelo alcance da tomada do poder que a Revolução Russa conseguiu, a repercussão mundial que ela vai ter, tanto também, pelo outro lado, a partir dos anos 20, com a degeneração que vai sofrer pelas condições, novamente, pelas condições que a sociedade russa tinha de proporcionar o estabelecimento de uma burocracia que vai realizar a contra-revolução. O Lenin vai colocar isso em vários textos, né? Inclusive nos últimos períodos de vida dele, né? A necessidade de, por exemplo, deixar as bibliotecas abertas, porque é o atraso intelectual, cultural que a sociedade russa, pelo feudalismo imposto, né, historicamente, que vai, inclusive, proporcionar que a burocracia se constitua, né? Então, isso é um elemento importante também. E entender isso e defender efetivamente a Revolução Russa é justamente compreendê-la de maneira verdadeira, sem idealismos com a Revolução Russa, entendendo que faz parte do processo, como pode, a Stoff também comentou, pode estourar a qualquer momento, e analisar eles esse processo a partir do materialismo para romper com qualquer idealismo. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é o que é uma revolução. A gente fala bastante, né? E efetivamente a gente tem um senso comum de saber o que é uma revolução. Mas a ciência do materialismo histórico dialético, ela demonstra que é importante fazer uma análise ainda mais precisa do que é uma revolução. E aqui a gente separa em 3 momentos, né? Primeiro, entender que a revolução efetivamente é a transformação radical da sociedade, né, de ordem prática. A gente não transforma, não faz um processo revolucionário pelos objetivos, simplesmente pelas ideias. Daí são importantes para comentar elas, mas uma revolução social é a mudança na correlação de forças da sociedade. É como que a sociedade se desenvolve e como que as classes exploradas vão conseguir transformar essa realidade. Ou pelo menos indicar uma transformação dessa realidade. O Trotsky vai definir no capítulo 47 da obra magnífica, né, da historiografia marxista, a história da Revolução Russa, 3 tomos, mais de 500 páginas. Eu tentei ler quase tudo para fazer o informe, mas foi bem difícil, tinha outros para fazer. Mas uma definição importante que ele vai colocar aqui: a revolução acontece quando não existe mais outro caminho. E, para ficar mais claro ainda, o camarada Alan Woods, nosso dirigente da Internacional Comunista Revolucionária, ele vai traduzir um pouco ainda mais essa ideia do Trotsky, dizendo que a mente humana, em geral, não é revolucionária, é conservadora. Enquanto as condições são geralmente aceitáveis, enquanto as coisas ainda são possíveis de aceitar, as condições de miséria que a gente vive, as pessoas ainda tendem a aceitar também o estado de coisas. Então, como o Trotsky coloca, a revolução ela explode, ela acontece quando já é impossível suportar as condições dessa sociedade de exploração. Aprofundando um pouco isso, o Lenin e o Trotsky vão colocar aqui, além das coisas já não estarem mais
possíveis de serem suportadas, não adianta que sejam crises econômicas, sociais, políticas insuportáveis de maneira conjuntural. A revolução explode quando essas condições passam a ser existenciais no sistema. Quando, abre aspas para o Trotsky, é um mal social permanente. Então, é isso que abre um novo caminho na história, abre uma situação revolucionária para que as massas se coloquem, de fato, como protagonistas da história. Ou seja, quando a regra do cotidiano é a miséria, quando a regra do cotidiano é a escassez, é a pobreza, é a falta de alimentação, é a tragédia de toda sorte, é a barbárie, é o genocídio, nessas condições das mais degradadas possíveis, é que justamente se abre um caminho revolucionário, uma situação revolucionária. O Lenin, em outra citação, em outro momento, ele vai dizer, em 1916, um texto chamado O Oportunismo e a Falência da Segunda Internacional, que, abre aspas, para o marxista, não há dúvida de que a revolução é impossível sem uma situação revolucionária. Mas nem toda situação revolucionária leva a uma revolução. Ele vai decifrar aqui para a gente. Quais são os indícios de uma situação revolucionária? A impossibilidade das classes dominantes de manter a sua dominância, manter a exploração de maneira completa e harmoniosa na sociedade. 2, esse agravamento geral das condições de vida, a angústia das classes oprimidas. E 3, o desenvolvimento acentuado da ação do proletariado na luta de classe. Então, quando efetivamente a gente vê manifestações de massas, por exemplo. Então, isso abre a situação revolucionária. Outros dois textos. Trotsky vai falar em o que é uma situação revolucionária. É um texto bem curto, mas ele vai especificar também de 1931 e aonde vai a França, de 1935. Ele vai dizer, então, que, novamente, é a ação imediata, forte e incansável das massas na luta de classes que abre uma situação pré-revolucionária. Parece uma mera jogo de palavras, mas não é. Por quê? A situação pré-revolucionária vai carregar essa condição generalizada de miséria e as necessidades que o Lenin ali coloca para a gente identificar isso. Porém, o passo em que dá a situação pré-revolucionária, que é essa condição de miséria, para uma situação revolucionária, é justamente no problema de direção. Então, quando a classe trabalhadora, ou a juventude, se coloca nas ruas, se coloca em movimento, se coloca reivindicando uma mudança social, vai surgir, inclusive, como uma necessidade histórica, o problema de direção. A gente vê isso, por exemplo, na jornada de junho de 2013, em outros movimentos mais recentes. As nossas publicações ficam muito claro também, a situação no Bangladesh, no Quênia, que conseguem avanços, mas justamente o problema de quem dirige, de quem orienta esse processo, é o que define efetivamente uma situação revolucionária e o que pode dar o avanço ou o retrocesso do movimento. Síntese, então, camaradas. A situação revolucionária é a abertura do período, que coloca as massas em luta e que forja a consciência da sociedade. E aqui é importante, forja a consciência das classes sociais, não só do proletariado, forja a consciência do campesinato, forja a consciência da pequena burguesia e da própria burguesia. Uma outra citação vai deixar mais claro isso para a gente. Por quê? Quando o problema de direção e é colocado toda a situação que eu expliquei aqui, pode-se abrir, se obviamente tiver uma direção revolucionária, e é o que a gente vai ver no processo da Revolução Russa, a necessidade e a possibilidade de uma dualidade de poder. E o Soviet e a Duma, e o Estado do governo provisório que eu vou explicar um pouco mais na frente, é uma expressão disso. Esse momento, onde tem uma constituição do proletariado, onde se tem uma dualidade de poder, é o chamado a crise revolucionária. Uma citação um pouquinho mais longa aqui, que não vou colocar integralmente, mas é interessante que o Trotsky vai colocar que esse momento da crise revolucionária, ela vai ter uma identificação que a gente também pode ver nos nossos dias e ao longo da história, que é não apenas o proletariado buscando sua direção e desconfiando das direções traidoras, reformistas que antes dirigiam o movimento, mas a própria burguesia, a própria pequena burguesia, ela se coloca em dúvida e coloca em xeque essas direções do movimento operário e do movimento dos trabalhadores de modo geral. Então, aí
pode-se abrir, evidentemente, historicamente, a gente vê essa prova, de duas possibilidades. A própria crise revolucionária que vai ascender a dualidade de poder, mas também, se não tiver uma direção capaz de intervir nessa realidade, alternativas fascistas, é o que a classe média, a pequena burguesia, se adotou, né, por exemplo, nos anos 30, na Itália e na Alemanha. Mas vejam que a própria pequena burguesia também coloca em xeque as suas próprias direções anteriores. Trotsky vai exemplificar isso, e é bem importante essas considerações, porque a gente vai ver isso em cada momento de 1905 até outubro de 17. Outra situação importante é a gente entender as particularidades da Rússia naquele momento histórico, e que a gente pode fazer, inclusive, paralelos com o Brasil, né, ou com países semicoloniais dominados pelo imperialismo nos nossos dias. Essas considerações, elas são desenvolvidas a partir da Revolução de 1905. Então, por isso que eu falei que é impossível falar de outubro, né, sem falar de 5, porque tanto a formulação teórica que vai impulsionar a direção de 17, quanto os próprios soviets são resultados de 1905. Essa revolução vai ser derrotada, né, como a gente sabe, vai ter um fato marcante, que é o Domingo Sangrento, né, como uma expressão dessa derrota, mas ela vai carregar muitos aprendizados para a classe trabalhadora russa. O Lenin vai dizer, inclusive, que sem 5 não existiria 1917. Né? Então, para a gente ver a carga histórica, a importância histórica dessa revolução. Ela também vai, então, fazer com que o Trotsky formule muito bem, claramente, né, as particularidades desses países, como eu comentei, e as disputas pelo poder em si. Em 1906, ele vai publicar um livro chamado Balanços e Perspectivas, onde ele vai estudar a Revolução de 1905 e vai estruturar uma lei fundamental para os marxistas, que é a Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. Essa lei ela é uma mera análise concreta da realidade. Não é uma formulação à parte da realidade ou uma tentativa de explicar apartado da realidade. Muito pelo contrário. E vale lembrar que a própria Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado ela dá uma formulação inédita do Trotsky. Ele está aprofundando o que o Marx já apresenta. Em 1857, na publicação A Introdução à Crítica da Economia Política, onde o Marx vai dizer que em qualquer sociedade é uma forma de produção, é uma forma específica de produção que vai determinar as demais relações. Ele vai ter uma metáfora bem interessante para isso que ajuda a gente a entender um pouco mais. O Marx vai dizer nesse livro, então, que é como uma luz universal onde são mergulhadas todas as outras cores e que as modifica no seio de sua particularidade. Ou seja, é do todo para um particular. É isso que desenvolve a estrutura, né? Na relação econômica, o capitalismo já estava se desenvolvendo e se consolidando no século XIX, e é ele que vai organizar já a sociedade a partir daquele momento. Por que o Trotsky está colocando isso? Porque, evidentemente, é a disputa que se tinha dentro do Partido Bolchevique e nos mencheviques, evidentemente, né, nas outras organizações do período, de que era necessária uma revolução burguesa, porque você estava num processo, né, feudal ainda, então não era uma revolução proletária que deveria ser organizada. Mas já em 1906, então é importante a gente relembrar a data que o Trotsky está colocando aqui, a revolução histórica, o processo histórico que deve ser impulsionado no país é a revolução proletária, o combate direto ao capitalismo. Uma tradução bem importante da Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado para a Rússia naquele momento histórico é a gente vê que a Rússia era uma potência militar, né? Então você tinha um desenvolvimento militar muito importante desde 1905, a gente viu, eu comentei, da guerra contra o Japão, em 17 a mesma coisa, ao mesmo tempo que você tinha uma economia extremamente atrasada. Você tinha um punhado de cidades industrializadas, Petrogrado, Moscou, poucas outras, né? Com um detalhe que foram financiadas pelo capital ocidental, pela burguesia ocidental, né? Então são indústrias instaladas na Rússia em poucas cidades com capital estrangeiro, com um país gigantesco sendo organizado pelo sistema feudal. Servidão imposta, né, de todas as relações medievais, as condições medievais de vidas colocadas naquele país. Ou seja, a Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado, ela vai mostrar para a gente como que, mesmo em locais de absoluto atraso, analfabetismo,
né, o trabalho servil, a miséria generalizada, no caso russo, o governo absolutista, a coexistência e o predomínio do desenvolvimento capitalista. Lembramos novamente da frase do Marx, como a luz, né, que vai comandar e vai dominar, vai predominar a partir das relações que predominam na sociedade. Então, ele vai desenvolver essa ideia do Marx de 1857 a partir de 1906. Uma outra citação do Trotsky que vai exemplificar isso é que, tanto no Ocidente quanto na Rússia, é só um organismo econômico e político que já domina a produção. Então, é importante a gente fazer alguns paralelos nesse ponto, né, porque isso faz a gente entender a fragilidade das burguesias nacionais nesses países dominados, né, como elas são incapazes de realizar um processo funcionalista, porque são sócios menores do imperialismo. São classes dominantes capazes de fazer avançar o processo tanto econômico quanto as conquistas democráticas. Portanto, além do caráter econômico da Lei de Desenvolvimento Global Combinado, o central político dessa lei é justamente evidenciar que a conciliação de classes, desde 1906, já identificado pelo Trotsky, elas não representam a luta dos comunistas, elas devem ser combatidas. E eu peço bastante atenção, né? As conciliações de todas as formas, não apenas Lula-Alckmin, mas as formulações teóricas do poder popular, né, das frentes populares, que são expressões da conciliação de classes, que são expressões desse modelo onde se acredita num processo de burguesias nacionais ou de uma franja popular, de uma franja, né, onde o proletariado não está como vanguarda desse processo e que na prática realizam políticas nacionais. Então, que são políticas na prática reacionárias, que devem ser combatidas pelos comunistas. As revoluções russas, então, são a prova cabal desse processo, que eu comentei até aqui. E que entender esse movimento, não do particular para o internacional, mas justamente do internacional para as características particulares desses países dominados, é a maneira que o materialismo histórico nos apresenta. Quarto ponto que eu quero tratar aqui, eu falei 22 minutos, tem bastante coisa. Então, vamos lá. Como eu comentei, o 1905 vai formular essas ideias, mas principalmente vai impulsionar, desenvolver os conselhos dos trabalhadores, os soviets, que vão se enraizar na sociedade russa, vão ser os responsáveis, né, pelo processo revolucionário em 1917. Mas, além disso, além dos soviets, que vão ser disputados por todas as frações, né, na Rússia naquele momento, os bolcheviques vão ser forjados nessa luta com muita paciência e com muita disciplina também. Como vocês sabem, né, a partir de 1903 a gente vai ter a divisão do Partido Social Democrata Operário Russo, que vai cindir entre bolcheviques e mencheviques, né, e nesse período, né, a partir do racha em si, as forças dos marxistas vão ser minoritárias, vão ter problemas, né, de organização naquele momento, de alcance de massa, inclusive, vão se restringir a poucos militantes, mas mesmo com esses problemas, os bolcheviques eles não vão ceder, né, ao espírito dos pequenos círculos, ao espírito, né, da pequena burguesia, que era a expressão dos mencheviques naquele momento histórico. Vão, o oposto disso, construir e desenvolver a necessidade, explicar isso para a sua base, para os trabalhadores, a necessidade de um partido profissional, de uma imprensa profissional, centralizada, disciplinada. Então, esse momento histórico também vai abrir essa necessidade organizativa. Especificamente sobre os soviets, que eu gostaria de comentar um pouco agora, tem uma publicação do John Heath, que era um jornalista norte-americano, que vai até a Rússia, e ele vai simplesmente cobrir, né, relatar o processo, vai acabar se converter ao comunismo, vai entender aquele processo espetacular que estava acontecendo, e vai fazer uma publicação chamada Os Soviets em Ação, publicada em 1918, também no calor do processo, onde ele vai destrinchar ali o funcionamento, indico muito também a leitura, o funcionamento dos soviets, né? Ele vai relatar que a partir então de outubro, o Estado russo ele é um Estado operário camponês baseado nos soviets, né?
E ele vai fazer um combate muito interessante à imprensa burguesa, que vai estar escrachando, né, o processo em si. Ele vai dizer que é uma estrutura política altamente complexa, e os dados que ele mostra ali, a forma que as instâncias funcionavam, dá para entender de fato como é complexo, até pelo tamanho do país, a quantidade de pessoas naquele espaço. Sustentada pela grande maioria do povo e funciona melhor que qualquer outro governo recém-nascido funcionando, né, nas democracias burguesas. Então, ele vai colocar para a gente que, em outubro especificamente, em fevereiro especificamente, desde o momento em que a Duma, que é o parlamento burguês do período, né, que vai assumir, vai organizar depois da Revolução de Fevereiro, se viu forçada a apelar aos soviets, essa disputa de quem organizaria o Estado, depois de fevereiro, vai se dar entre os liberais e o proletariado, organizado nos soviets, que vão tomar o poder efetivamente em outubro de 17. E vão derrubar, e depois no final de forma eu vou colocar a data por data, que é bem interessante, vão derrubar o governo de coligação que vai tomar o poder em fevereiro. Esse governo de coligação era um governo provisório, formado em sua direção específica pela própria burguesia, por industriais, ministros, capitalistas, né? E ideologicamente, porque quem controlava os soviets naquele momento eram os mencheviques e os socialistas revolucionários, né? Então, grupos pequeno-burgueses, reformistas do momento, que tinham maioria nos soviets. E esse governo provisório, então, vai assumir o poder após a derrubada do Nicolau II e da estrutura de poder czarista, que também vai ser um resultado da própria Guerra Mundial, a catástrofe gerada pela Primeira Guerra Mundial até fevereiro. Vai permanecer porque a Rússia não vai sair da guerra naquele momento. Sobre a Revolução de Fevereiro, alguns dados são interessantes aqui. Em janeiro de 17, eram 270 mil trabalhadores em greve. Só em Petrogrado, que era uma das principais cidades industrializadas, eram 177 mil pessoas em greve. E o ponto de inflexão da Revolução em si é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, né? Que naquele momento, no calendário russo, era 23 de fevereiro, e é onde as mulheres vão tomar as ruas de Petrogrado e das demais cidades industrializadas e vão exigir, né, com suas palavras de ordem, com paz, que abaixo a autocracia, abaixo o czarismo, vão paralisar em 24 de fevereiro com 200 mil trabalhadores só em Petrogrado. Nesse movimento, né, acontecendo no final de fevereiro de 17, o czarismo, mesmo ordenando a matança, assim como foi feito no Domingo Sangrento de 1905, os próprios soldados não vão realizar o que estava sendo ordenado, e no fim das contas, essa Revolução de Fevereiro vai gerar cerca de 1.500 mortes, número pequeno, né, para um processo revolucionário desse tamanho, vai derrubar um czarismo de séculos, e inclusive com confraternizações entre os soldados e trabalhadores, né, que realizaram essa derrubada do czarismo. Em março, então no início de março, os Romanov, os czares Romanov vão estar completamente impotentes, vão renunciar, e esse processo vai passar a ser dirigido então pelo governo provisório que eu comentei, a partir de 2 de março, com uma grande coalizão, né, entre a burguesia, os latifundiários e a pequena burguesia dirigida, né, pelos mencheviques e a social-democracia, tendo como chefe de Estado agora o príncipe Lvov. Por que eles assumem o poder então, né? A partir de toda a explicação que eu comentei da situação revolucionária em si? Justamente pelo programa que os mencheviques tinham de defender o caráter burguês da Revolução. Que tinha, portanto, que manter essa classe como comandante, como a classe que dominasse o Estado pós-absolutista, o Estado que supostamente daria as conquistas democráticas para a Rússia. Novamente, como fizemos a Revolução, o Trotsky vai destacar que essa política, a política de defender a coalizão e um governo burguês, vai ter certa ressonância sim na classe trabalhadora. Vai ter uma ressonância pela carga histórica que os próprios soviets, que os trabalhadores russos, tinham da Revolução de 1905. No início do livro, ele vai comentar, né, que um dos fatores fundamentais para a derrota de 1905 foi a ausência de unidade entre camponeses e proletariado. Então, essa carga histórica de 5 vai pesar e vai manter essa direção
à frente da Revolução, à frente do governo provisório a partir de fevereiro. Após os primeiros meses do governo provisório, porém, a gente tem muito claro, né, nas fontes, que o pacto de classes, esse governo provisório, ele vai estar somente arrastando a miséria, vai continuando, né, o processo de degradação do país, inclusive com a fome se alastrando pela permanência da guerra. Porque, como eu comentei, a Rússia não sai da guerra. Mas essa ação dos soviets não era inocente, tinha, como eu falei, essa carga histórica, e mesmo com essa confiança no governo provisório, no Estado burguês ainda, é a Revolução de 1900 de fevereiro de 17 que reativa os soviets, né? Porque ele estava em ilegalidade, estava de maneira clandestina, né, e muito diminuto, até fevereiro. Voltando ao texto do John Reed, ele vai explicar o funcionamento, então, e eu quero só rapidamente falar de algumas instâncias de como funcionava esse processo de escolha, de democracia proletária em si, a partir dos soviets. Ele vai colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, entre os lavradores, entre os agricultores, que elegiam um delegado para cada 50 trabalhadores. Já em cidades industrializadas, era um delegado para cada 500 votantes, pela dificuldade de organização em si dos soviets nesses espaços. Até fevereiro de 1918, os burgueses também poderiam participar dos soviets. Também é uma expressão dessa possibilidade, e da confiança na política menchevique de pacto de classe, da necessidade da burguesia dirigir o processo. Até fevereiro de 18, então mesmo depois da Revolução. A burguesia poderia colocar representantes, em Petrogrado tinha representantes burgueses, ou da pequena burguesia, juristas, professores universitários, etc., fazendo parte de soviets. Essa mudança só vai acontecer com a Constituição dos soviets, em 1918, nesse momento, que vai restringir o voto e participação dos trabalhadores nos soviets com os seguintes pré-requisitos. Todos os cidadãos de ambos os sexos, acima de 18 anos, que fossem trabalhadores, efetivamente comprovados, e que fossem sindicalizados. E eram proibidos, isso é interessante. Quem era proibido de fazer parte dos soviets a partir da Constituição? Pessoas que viviam de renda, comerciantes privados, empresários religiosos, ex-membros da polícia czarista e agentes da antiga também dinastia real, e até mesmo condenados por pequenos delitos e roubos. Esses eram proibidos da participação dos soviets. Como eu comentei, um funcionamento extremamente complexo que vai organizar a sociedade a partir de outubro, mas que mesmo antes isso já tinha a sua força fundamental, com instâncias que passaram a organizar a economia, a política, a cultura do país. Um relato interessante do John Reed também sobre as disputas internas dos soviets, as disputas das frações dos diversos grupos políticos dos soviets. Ele vai dizer aqui, por exemplo, que nunca antes fora criado um corpo político mais sensível e perceptível à vontade popular. Ele vai exemplificar. Isso era necessário, pois, nos períodos revolucionários, a vontade popular muda em grande rapidez. Por exemplo, durante a primeira semana de dezembro de 1917, houve desfiles e manifestações em favor da Assembleia Constituinte, quer dizer, contra o poder soviético, retornar o poder da Duma. Um desses desfiles foi alvejado por algum guarda vermelho irresponsável e várias pessoas morreram. A reação a essa estúpida violência do da Guarda Vermelha foi imediata. Mais de uma dúzia de deputados bolcheviques foram suspensos e substituídos por mencheviques, em dezembro de 17. Passaram 3 semanas, antes de qualquer sentimento popular se tranquilizasse, os mencheviques começaram a fazer a sua política, ou seja, uma política equivocada, contrária aos interesses dos soviets, e novamente os soviets retornaram com os deputados bolcheviques. Para a gente ter noção, inclusive, dessa dinâmica, da possibilidade do que é uma democracia operária em si, de eleger e retirar, como os trabalhadores têm essa percepção e essa necessidade. O Congresso dos Soviets pan-russo foi o que proclamou o Lenin, então, a instaurar, que proclamou o Lenin como presidente, como o presidente do Conselho, instaurou a República Socialista em outubro de 17, e nesse Conselho, nesse Congresso, tinham 2.000 delegados participando efetivamente
desde a base, né, eleitos desde a base, participando do processo. Então, essa explicação que o John Reed dá para a gente sobre o funcionamento do solução é bem interessante para a gente entender a complexidade dessas instâncias. Agora, essa formulação toda, a possibilidade da tomada do poder, o desenvolvimento da revolução no país, obviamente, como eu comentei, foi um longo conflito que se estabeleceu de maneira árdua, complicada e com muitas disputas. O Trotsky vai explicar que a essência da revolução, como eu comentei no outro trecho, é de fato a intervenção, né, dos trabalhadores da luta de classe. Isso vai acontecer em todos os momentos, inclusive ali de fevereiro a outubro, e como eu comentei também, após outubro. Após a queda do czarismo, os bolcheviques começaram a retornar à Rússia, e aqui eu quero pontuar a importante chegada do Lenin, efetivamente, em 3 de abril de 1917, onde ele já estava escrevendo as cartas de longe, vai apresentar as teses de abril, e são um momento chave da própria concepção que os bolcheviques vão ter do processo revolucionário. Os bolcheviques, naquele momento, a partir da Revolução de Fevereiro, se resumiam a cerca de 8 mil pessoas num país de 150 milhões de pessoas. Então, é um grupo relativamente pequeno, se comparado, Mas, ainda assim, com a formulação desenvolvida por Lenin, foi capaz de atuar nesses milhões. E como vocês sabem, com as palavras de ordem que tinham ressonância nos trabalhadores naquele momento, povo, paz e terra. As teses de abril vão resumir esse anseio do proletariado, vão apresentar as tarefas do programa imediato histórico dos trabalhadores, a necessidade da revolução ser uma revolução proletária já naquele momento. E esse ponto é bem importante porque a gente fala sempre, o partido do Lenin, como se o Lenin fosse a voz que comandasse todas as ideias, Mas as fontes mostram para a gente que até os últimos dias de outubro a disputa era imensa, justamente pelo caráter que os bolcheviques tinham que imprimir na sua política diante aos soviets. E uma expressão disso é justamente nesse momento de fevereiro e março de 17, com a seguinte divergência. Enquanto Lenin estava apresentando, desde as cartas de longe, a política necessária para uma revolução proletária, que esse era o caráter da Revolução Russa, o Stalin e o Kamenev, que retornam à Rússia em março de 17, eles vão ter uma posição totalmente contrária a isso. O Lenin estava mandando as cartas de longe, tinha outras publicações no Pravda, que era o jornal dos bolcheviques, Só que como o Stalin e o Kamenev eram os responsáveis diretos, tinham poderes diretos no Pravda, essas cartas que demonstravam, que colocavam aos trabalhadores e à própria base dos bolcheviques o caráter proletário da Revolução, eram censuradas naquele momento, em março de 1917. Segundo as próprias atas, aquela política do Lenin estava muito à esquerda. A política que o Stalin e o Kamenev estavam atacando. 6 de março de 1917, o Lenin encaminhou a seguinte 6 de março de 1917. O Lenin encaminha a seguinte orientação por telégrafo, ainda na Finlândia, mandando para Petrogrado. Abre aspas para o Lenin. Nossa tática é de nenhum apoio ao novo governo, ao governo de coligação que tinha se estabelecido. Desconfiamos de querência. Defendemos o armamento do proletariado. A única garantia é eleições imediatas à Duma de Petrogrado, nenhuma aproximação a outros partidos. Eu acho que vão chamar o Lenin de esquerdista, Já o Stalin, para o Stalin, o partido tinha que ter uma posição mais conciliatória como estava acontecendo naquele momento. Ele vai declarar em 15 de março de 1917 o apoio ao governo provisório, vai publicar um apoio no prazo ao governo provisório, e vai, nesse momento também, em atas do partido, colocar que as diferenças entre bolcheviques e mencheviques, para ele, eram apenas tempestade no copo d'água. Então a gente já vê, nesse momento histórico, em fevereiro e março, a posição do Stalin em apoio ao governo provisório, ao governo burguês, e inclusive relativizando as diferenças teóricas e organizacionais dos bolcheviques e dos mencheviques.
Mas não só Stalin, tá? Outros dirigentes bolcheviques também tinham divergências com essa posição do Lenin, do caráter proletário da Revolução, da desconfiança completa ao governo provisório. E essa posição de determinados bolcheviques se aproximava muito da própria posição dos mencheviques dos soviets, né? Porque a posição que era colocada tanto pelos socialistas revolucionários quanto pelos mencheviques era que não era possível, não era necessário, não era nem positivo sair da guerra naquele momento histórico pela defesa nacional. Então você mantinha o caráter burguês da revolução e a própria Rússia na guerra para manter viva o processo revolucionário, e alguns dirigentes bolcheviques tinham também confiança e apoio a essa política. Bom, o camarada já me alertou aqui que eu tenho só 5 minutos, então eu quero dar uma encaminhada, só lembrando que Trotsky estava separado do Lenin nesse momento. Nesse momento ali das cartas que eu comentei, o Trotsky estava saindo de Nova York, e em fevereiro ele escrevia para o jornal Novi Mir, onde ele também expressava, né, o caráter proletário da Revolução. Então, mesmo distante, mesmo ainda separado de Lenin, com ideias muito próximas. Que a Revolução deveria assumir esse caráter para que se efetivasse e não fosse destruída, né, pela burguesia. Como o meu tempo já está acelerado, eu quero contar para vocês aqui, rapidamente, os passo a passos que estavam acontecendo naquele momento. Só rapidamente lembrar que em junho e julho de outubro, você vai ter grandes manifestações organizadas pelos bolcheviques, por anarcocomunistas e por outros grupos revolucionários no período, né, contra o governo provisório. Vão ser manifestações sem muita ressonância de massa, mas uma importante expressão de vanguarda, mas que na prática vai trazer grandes problemas para os bolcheviques, né? O Lenin vai ter que se exilar, o Trotsky e o Lunacharsky vão ser presos, vão ter várias ações do governo provisório contra os bolcheviques e esses outros grupos revolucionários, né? O que vai fazer que o Partido Bolchevique se recrudesça ainda mais, se diminua ainda mais, né? Porém, um momento que vai dar o salto do processo é a tentativa de golpe em setembro, agosto e setembro, né? Um golpe fascista que tenta se instaurar na Rússia, onde vai ser derrotado. Os trabalhadores vão interceptar os trens que estão levando, né, as tropas golpistas, para tentar fazer o golpe naquele momento, naquelas semanas de agosto e setembro. E é justamente esse fato que vai fazer com que os bolcheviques consigam novamente se reorganizar suas forças para apresentar efetivamente então a política aos soviets de tomada do poder em outubro, né? E aqui eu quero ir para as datas. Lembra que eu comentei que o Lenin vai passar com a disputa até o final de outubro. Em datas, o Comitê Central bolchevique só vai adotar a posição do Lenin da necessidade da tomada do poder em 10 de outubro de 1917. Isso foi um mês depois do Trotsky ser solto, que ficou 2 presos soltos com o Lunacharsky, como eu comentei, e a partir disso o Comitê Central vai passar a defender essa política. Isso é 10 de outubro. Em 13 de outubro, rapidamente, com a política de ação completa e defesa da Revolução Proletária, os soviets da Rússia vão passar a defender essa bandeira também. Não só os soviets russos, mas também os soviets de Kiev, né, na Ucrânia. Voltando então pelo poder soviético. E aí, vejam novamente, isso é 10 e 13 de outubro. Em 16 e 17 de outubro, Zinoviev e Kamenev, que faziam parte da Troika com Stalin, eram o braço direito, declaram publicamente que eram contra a tomada do poder soviético, vão à imprensa denunciar que o comitê executivo dos bolcheviques estava organizando a insurreição armada. Então vão dar o spoiler do que estava acontecendo ali para a própria base, para os soviets e para as próprias forças repressivas, né, do governo provisório. Mas, mesmo assim, em 20 de outubro, o Comitê Militar Revolucionário, que era presidido pelo Trotsky, inicia as suas movimentações de insurreição. Em 24 de outubro, então, o governo burguês vai ordenar medidas legais contra a tropa do Trotsky, o comando revolucionário. Só que essa exigência do Kerensky
em massacrar, em proibir os jornais, o Pravda, proibir as publicações dos bolcheviques naqueles dias, não vão ser atendidas pelas próprias tropas do governo provisório. Em 25 de outubro, então, às 2 da manhã, as tropas do Trotsky começam a tomar o poder, começam efetivamente a cercar Petrogrado. Lenin vai participar do Soviet de Petrogrado durante a tarde e no dia seguinte, dia 26 de outubro, as tropas tomam o poder no Palácio de Inverno de Petrogrado. Os membros do governo provisório são presos de madrugada e é bem interessante que, assim como a Revolução de Fevereiro, apesar de ser um movimento histórico, a tomada do poder dos bolcheviques, efetivamente a derrubada do governo burguês, não tem nada de drama nesse processo, porque são poucas mortes, é um processo, inclusive, bem tranquilo ali, evidentemente que o processo da Guerra Civil vem posterior, mas a tomada do poder, efetivamente, ela é relativamente pacífica. E no dia 27 de outubro, então, no segundo Congresso Nacional dos Soviets, como eu tinha comentado, é decretada a paz e é eleito o novo governo dos conselhos do Comissariado do Povo, com Lenin sendo eleito presidente dele. Então, camaradas, o que eu quero extrair aqui é que a política que o Trotsky apresentou desde a Revolução de 1905, dando caráter permanente da Revolução na Rússia e nos países explorados pelo imperialismo, a política que o Lenin apresenta no início de 1917, que obviamente também já tinha apresentado antes, e que é disputada até o final de outubro, dentro mesmo do próprio Comitê Central dos bolcheviques, ela foi a responsável para que a Revolução de 1917 não se tornasse uma nova Comuna de Paris. Foi a responsável para que, efetivamente, as forças da nova sociedade se desenvolvessem. E o significado, então, crucial dessas revoluções, das três revoluções, mas essencialmente da Revolução de Outubro, é que as revoluções acontecem, as massas entram em cena, elas derrubam os governos e a esquerda, como os mencheviques e os socialistas revolucionários, podem facilmente chegar ao poder. Com qualquer promessa e qualquer movimentação em direção que possa fazer ao proletariado. Mas sem um partido revolucionário de fato, sem um programa efetivamente proletário e sem a determinação como os bolcheviques tiveram, esses processos revolucionários podem se tornar efetivamente em contra-revoluções. O Trotsky vai exemplificar a necessidade da organização revolucionária para dirigir, para guiar esses processos, também na história da Revolução Russa, nesse livro dele. Uma metáfora bem interessante. Ele vai dizer que, assim como o ferreiro não pode pegar com a mão nua um ferro aquecido em alta temperatura, o proletariado não pode, com as mãos nuas, apoderar-se do poder. É necessário para isso que possua uma organização apropriada, uma direção apropriada, centralizada e disciplinada no marxismo. E uma outra citação que exemplifica essa necessidade formativa da nossa organização, já concluindo, é uma anotação que o Lenin faz, que eu acho muito interessante, dos escritos dos estudos que ele faz sobre o Hegel, onde ele vai dizer que a vitória proletária não começa com bombas e tiros, mas com um partido verdadeiramente armado com o materialismo histórico. Então, camaradas, esse é o caráter da Revolução Russa. A gente defende a Revolução Russa explicando efetivamente ela como uma expressão da Revolução Permanente e deixando claro o lema histórico que Lenin e Trotsky defenderam, que é não por uma simples palavra bonita que está lá no Manifesto Comunista, mas pela necessidade histórica de construção de uma nova sociedade que é trabalhadores do mundo unidos. O caráter internacionalista da Revolução Russa ele é intrínseco a todo o processo que eu descrevi, porque assim como a propriedade privada, o regime da propriedade privada internacional, derrubá-lo é uma tarefa internacional, construir essa nova sociedade é uma tarefa internacional. E, para finalizar, a citação do Trotsky que nos exemplifica isso é a clássica da Revolução Permanente, onde ele vai dizer que a Revolução Socialista começa no âmbito nacional, mas não pode nele permanecer. A Revolução Proletária não pode ser mantida nos limites nacionais, senão sob a forma de um regime transitório. No caso de existir uma ditadura proletária isolada, as contradições internas e externas aumentam inevitavelmente. Se o Estado proletário continuar isolado, ele sucumbirá vítima das contradições. Sua salvação reside unicamente na vitória do proletariado dos países avançados.
Desse ponto de vista, a Revolução Nacional não constitui um fim em si, apenas representa um elo na cadeia internacional. A Revolução Internacional, a despeito dos seus recuos e refluxos provisórios, representa um processo permanente. Essa é a nossa tarefa, camaradas, por isso somos internacionalistas, por isso é importante construir a Internacional Comunista Revolucionária em mais de 70 países, por isso que é efetiva a construção que a gente faz, não vem das cabeças iluminadas, mas vem da realidade que a juventude, principalmente, vem funcionando no mundo inteiro, da necessidade de construir bases do comunismo no mundo inteiro, e é isso que a gente faz na ICR e no Brasil, na Organização Comunista Internacionalista. Viva a Revolução Russa, viva o Partido Bolchevique pela Revolução Permanente. Iniciando os debates aqui e as conclusões, eu procurei anotar algumas coisas que eu entendo que a Revolução Russa trouxe a gente como uma questão histórica, mas que atua diretamente nas questões que a gente tem atualmente, seja desde o capitalismo e as questões do materialismo que ainda interferem diretamente no nosso cotidiano. Então, as questões assim muito tratadas assim dentro dos setores trabalhistas e os atrasos existentes, né? Mesmo que a lei do movimento desigual e combinado, a coexistência do capitalismo, né? É um organismo que domina uma produção em massa, somos as massas, e muitas vezes a gente tem essa questão do medo, da repressão, e que é uma coisa muito trabalhada ali, como a gente viu em Lenin foi extremamente reprimido. Mesmo sendo uma questão histórica, a gente não usa como inspiração, mas como uma questão que a gente pode refletir, né? Eu vejo dessa forma. Mas que as disputas que existiam ali entre os bolcheviques e mencheviques também poderiam ser um processo, de certa forma, não diria pacífico, com certeza. Dentro de uma revolução, a gente sempre vai ter violência em algum momento, ou algumas coisas que provavelmente a gente não gostaria, mas que a gente não tenha medo de se organizar. É uma coisa muito importante que a gente possa trabalhar essas questões e que a gente possa se organizar. Uma questão de organização dentro de um partido ou organização política é muito importante, mas muito nas questões sociais. A importância da organização social e cultural dentro das questões dos países, diversos países, sejam eles menores ou não, ou até pequenas sociedades que a gente possa observar. A cultura é extremamente importante, é uma coisa que eu queria reforçar aqui que não foi muito citada, mas a cultura ela influencia diretamente nos comportamentos sociais, é uma coisa que a gente deveria dar uma observada também, mas que a gente trabalhe a diversidade também é uma questão que dentro de organizações, né, muitas vezes a gente encontra muitos impasses, muitas questões. E o que eu queria trazer aqui também são conquistas que a gente combate o materialismo histórico, mas a gente está combatendo o materialismo atual, que seria no caso o capitalismo, em muitos aspectos. E essa dominância, ela vem muito das questões de ver, né, o proletariado sofrendo nas mãos dos burgueses. Isso é uma coisa que todo mundo aqui está cansado de ver, mas é uma questão essencial que a gente não pare de lutar e continue trabalhando isso. Somos vítimas de contradições, mas que a gente não veja isso. A gente não é pacifista, a gente são pessoas militantes, a gente tem que se posicionar, a gente não pode ter medo, mesmo que eu esteja um pouquinho nervosa aqui na frente. Eu procurei vir aqui falar um pouco. E também a importância da juventude comunista internacional, né? A gente vê que o estudo, né, sempre foi uma coisa que sempre levantou muitos questionamentos e é uma coisa que sempre vai trazer dúvidas, né? Que a gente não tenha medo de tirar as nossas dúvidas e de colocar as nossas pautas, enfatizar o que a gente acredita. E com respeito, com toda certeza, se possível, de toda forma. A representação de um elo, né? A importância da juventude comunista internacional, né? Uma coisa que eu queria trazer aqui. Eu estou mais ou menos um mês e meio na organização. Eu fui convidada por um colega, não
estava muito pretendendo, assim... Eu não sabia, sabe? Eu tinha uma organização política, eu sempre fui muito apaixonada por estudar pela educação, que é uma forma de revolução também, uma das, né? Sem contar a indústria, entre outras diversas formas. E aí eu me apaixonei, assim, por ver a organização, por ver o trabalho que a gente está fazendo, porque a gente sabe que as massas, que somos nós, os trabalhadores, e os estudantes, que somos em maioria, são a grandeza que sustenta tudo isso, sempre vai estar insatisfeita, porque a gente vê as questões, assim. Tá certo. Então, a importância da juventude comunista internacional, eu queria reforçar isso, e para que a gente possa se organizar, que a gente não seja só um pedaço, mas que somos um todo, somos comunistas, estamos aqui para trabalhar juntos, que a gente não se esqueça disso. Primeiramente, eu quero agradecer o informe do Chico Avis, muito objetivo, muito sintético e muito rico em informação. Né? Eu vou começar falando que a Revolução Russa ela não é somente um quadro na parede, também não é o cadáver do Lenin no mausoléu. Mas, na verdade, é algo que é para a gente pegar como lição. É um legado. O bolchevismo ele tem o seu legado, né? Que justamente é a Revolução Russa. Pegando os acertos e pegando os erros e se inspirar nela para a Revolução Mundial também. Né? É importante lembrar que depois da Revolução Russa, os bolcheviques eles estavam apostando na revolução na Europa ocidental, né? Principalmente ali na Alemanha. O próprio Lenin falando que se a Revolução Alemã fosse derrotada, a Revolução Russa pode estar perdida. Né? E foi o que aconteceu. A Revolução Alemã foi derrotada, com inclusive a Rosa Luxemburgo sendo morta pelos próprios sociais-democratas. Né? Então o que a gente vê? É o isolamento da Revolução Russa. E o que acontece é que a Primeira Guerra Mundial ela acaba, né, com os russos saindo da Primeira Guerra com o acordo de Brest-Litovsk. Então todas aquelas potências imperialistas se unem para combater a Revolução. Né? Então, só do Japão, se não me engano, era mais de 10 tropas, compreende? Então, o que acontece é que, pelo isolamento e pela guerra civil, forma-se uma degeneração interna dentro do partido bolchevique que vai se expandindo. Inclusive, dentro da guerra civil, o camarada Lenin ele sofre um atentado de um anarquista, que sim, o exército preto não ficou do nosso lado. Né? Então, o que acontece é que esse atentado que Lenin sofre vai contribuir posteriormente pela sua morte. Morte de Lenin para cima, a gente vê que já em 22, né, o Stalin ele assume como secretário-geral do Partido Bolchevique e começa algo que pode ser chamado da barbárie stalinista. Né? A galera gosta de falar muito, não, mas temos que ver os acertos e os erros de Stalin, mas veja, que acerto? O acerto de eliminar o bolchevismo fisicamente e ideologicamente, realmente, né, distorcendo tudo aquilo que o marxismo prega. Né? Socialismo num só país, onde é que se vê isso? Né? Além disso, pode falar à vontade a questão que o Estado queria uma revolução mundial, mas atingir o socialismo num só país, mas ele pediu revoluções. E o que aconteceu? O Stalin ele ajudou a contra-revolução na Espanha, e a contra-revolução burguesa, que deu lugar a Franco. Em 26 a 28, se não me falha a memória, estava um processo revolucionário chinês, grandioso. Né? O que o Stalin faz? Ele apoia o Partido Burguês, o Kuomintang, que faz um massacre de comunistas. Por isso que a Revolução Chinesa, da década de 20, ela é derrotada. Então a gente tem que acertar nessas críticas, a gente tem que criticar. E o lugar do stalinismo, camaradas, é na lata do lixo. Assim que serve, camaradas. Muito obrigado. Vou tentar ser muito breve assim, mas é isso. Saúdo muito a realização dessa mesa. Acho que é fundamental a gente manter o estudo e a organização, né, de entender e defender a Revolução Russa e seu legado. Assim, um legado que unifica todos nós. Né? Mesmo que a gente tenha divergências no pós, acho que todos nós reivindicamos Lenin, reivindicamos seu legado e reivindicamos o legado que o Partido Bolchevique deixou, não apenas para os comunistas, mas para toda a humanidade, como um dos maiores avanços humanitários, um dos maiores avanços da história. Né?
E aí, nesse sentido, eu queria destacar algumas coisas, né, para contribuir com o debate de vocês e a gente conseguir também chegar a lados comuns e entender e demarcar nossas divergências, né. Primeiro, né, queria ressaltar a importância fundamental da construção do partido na realização da Revolução Bolchevique. Não haveria Revolução Bolchevique sem um partido com uma experiência de 15 anos, né, de bolchevismo, com uma experiência de 25 anos de luta de classes, fundamentado, né, numa profunda intervenção em cada um dos setores, né, da sociedade russa. Uma intervenção muito concreta nas fábricas, e em cada uma das fábricas uma atividade cotidiana dos militantes, e também uma intervenção na luta ideológica e na luta política, né? Uma experiência de partido, né, que funcionou a partir de 1905, né, que se cindiu e voltou a se unificar e depois se cindiu novamente. Todas essas experiências contribuíram para que em 1917 houvesse uma vanguarda revolucionária de fato do proletariado que conseguiu tomar a direção do processo revolucionário e contribuir para isso. E para isso foi necessário construir um partido forte, mas também democrático, um partido fundado no centralismo democrático, que se baseou numa palavra de ordem bem simples, né? A liberdade de crítica e a unidade de ação, mas que com essa palavra de ordem conseguiu unificar os mais diversos revolucionários consequentes na Rússia no mesmo partido. Conseguiu fazer um partido que tinha Stalin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Radek, Lenin, todos eles juntos, né, com todas as diferenças particulares, conseguiram se unificar, conseguiram dirigir a Revolução Socialista na Rússia. E justamente por isso é profundamente importante que a gente dê espaço nos partidos, nas organizações revolucionárias, também ao debate, um debate amplo, sincero, franco, e também a demarcação do que são nossos princípios, do quais são as nossas, do que a gente tem, né, de acordos, e também demarcar concretamente as nossas divergências do que temos, né. Para além disso, foi muito importante na Revolução Russa o papel dos bolcheviques e o papel do proletariado na unificação não apenas, né, do proletariado em si, mas de todas as classes e camadas sociais que cumpriam um papel revolucionário naquele momento. Sem o campesinato próximo, sem uma atitude, né, de pelo menos paralisar a pequena burguesia, sem conseguir intervir concretamente nos soldados que estavam lutando na guerra, o partido bolchevique e o proletariado não teria sido vitorioso. Mas conseguindo, né, tomar a direção dessa aliança social e unificando ela, foi o partido bolchevique que conseguiu tomar o poder e mantê-lo, mesmo sob as condições mais difíceis, mesmo contra todo mundo, né, todo o imperialismo que foi contra ele. E por fim, camaradas, acho que é importante a gente pontuar, né, a leitura do PCBR de que o socialismo, com todos os erros que houveram na sua construção, foi o farol da humanidade e o farol, né, do proletariado durante, né, os 70 anos em que ele existiu na União Soviética. A União Soviética foi um processo profundamente positivo para todo mundo, e essa é a nossa leitura. A existência da União Soviética permitiu as futuras revoluções que ocorreram logo após. Permitiu a Revolução Chinesa em 1949, permitiu a revolução, a tomada do poder e a resistência contra o imperialismo no Vietnã, permitiu as revoluções das democracias populares no leste europeu e as revoluções anticoloniais na África. Para nós, defender o legado da Revolução Russa é também defender a importância da correlação de forças que a União Soviética e o socialismo cumpriu nesse momento. Inclusive, cumpriu também para Cuba aqui na América Latina, que continua resistindo, apesar dos diversos, né, retrocessos a que ela forçava internacionalmente. É importante a gente conseguir ler concretamente os erros e acertos dessas direções, mas sem nunca, né, deixar de ter a solidariedade com o proletariado desses países e conseguir defender a existência do socialismo e a importância que eles têm na correlação de forças, né? E tanto com isso, né, que com a derrota completa da Revolução Russa em 1990, a gente tem uma profunda derrota do proletariado em todo o mundo, um profunda retrocesso, né, ideológico e político. E hoje a gente também precisa saber, né, conquistar o poder em nosso país e, né, nos países em que a gente busca, para também mudar essa correlação de força e começar uma nova onda revolucionária que, né, espero que na próxima vez a gente consiga tomar o mundo todo. Obrigado, camarada. Queria agradecer ao companheiro do PCBR por fazer uma introdução a muitos dos pontos que eu vou abordar na mesa da tarde. Então, todos que estão aqui fazendo um merchan, convido a continuar o debate sobre
Revolução Russa e União Soviética lá na mesa que a gente vai fazer. Eu não lembro, eu tô falando lá, não lembro se é lá mesmo, mas enfim, vejam a pasta de vocês. Bom, eu queria começar falando assim, 2017, a gente fez na nossa organização uma série de debates, uma escola de quadros e muitas atividades locais também sobre a Revolução Russa Centenário. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de ler um pouquinho do Revolução Russa, né, do Trotsky, mas eu não me senti satisfeita porque eu percebi que eu não sabia nada do que eles ficavam falando, que era o prólogo, que é a Revolução de 1905, e nossa, que importância que ela tem, né, porque... Nossa, vejam só, sem ela não teria acontecido em 1917. Então, por que ela é tão importante assim? E aí eu quero não vou ter tempo de falar sobre tudo isso, mas uma das coisas que eu acho que é mais interessante é o balanço da Revolução de 1905, porque ela é uma revolução derrotada como tantas outras, né? Então, eu acho que é interessante compartilhar com vocês um pouquinho do que eu consegui aprender sobre isso. E aí tem 3 balanços da Revolução de 1905. O balanço dos mencheviques vai ser um balanço que vai ser pautado na perspectiva de que, olha só, a Revolução Democrática Burguesa tem que acontecer, né, para depois estabelecer as bases para uma revolução proletária. Então, eles vão desenvolver, aprofundar essa concepção que já vinha, né, da Segunda Internacional, que era essa questão do etapismo, né, de maneira geral. E que isso vai ser depois uma das fontes que a tendência que nós chamamos de stalinista vai beber, né? Então, o etapismo já vem aí desse balanço dos mencheviques. Depois, a gente tem também a perspectiva dos bolcheviques, principalmente o Lenin. O Lenin vai tirar uma conclusão da necessidade da aliança do campesinato com o proletariado e do governo operário camponês. E essa vai ser uma das fontes de principais debates entre ele e o Trotsky, porque o Trotsky, desde então, como o Chico já falou, ele vai ter a perspectiva de que, sim, pode-se formar um governo operário camponês, contudo com o proletariado dirigindo. Então, era necessário que o proletariado tivesse a maioria nesse governo. Eu acho que esse é um ponto interessante porque a gente vai ver vídeos desses influencers comunistas e eles vão dizer várias coisas assim, olha só, o Trotsky era muito criticado porque ele tinha essa concepção, blá blá blá, que era, enfim, vão qualificar de várias coisas, mas essa é uma fonte de diferença entre eles de fato no período pós-1905, mas que vai ser resolvida como o Chico também explicou. Uma rasgação de seda agora. Como o Chico explicou, com as teses de Abril, com as teses de Abril do Lenin, no caso, né, já no curso da Revolução, e é isso que vai permitir eles fundirem as suas organizações que caminhavam separadas em 17. Tendo dito isso, quanto tempo me tem ainda? Ok. Também queria falar um pouquinho sobre a questão da Internacional Comunista, porque um dos produtos bastante importantes aí da Internacional Comunista, um dos produtos da Revolução Russa fundamental é a construção da Internacional Comunista. A gente não pode se esquecer que a Revolução Russa acontece sem uma internacional, sem a coordenação de uma internacional. Isso é preponderante, né? Porque a gente entende que os processos revolucionários, obviamente, são desigual e combinados, né? Não vai acontecer revolução na mesma hora em todo lugar. Então, é um processo que vai acontecer a partir das contradições de cada local e da maturidade também do proletariado nesse processo. Inclusive, disso depende a própria vitória dessas revoluções. O fato é que, quando a Revolução Russa se desenvolve, não tem uma internacional que coordene isso, né? A Segunda Internacional estava falida completamente a partir da questão da Primeira Guerra Mundial e do social-chauvinismo que ele se desenvolveu. Então, a Revolução Russa ela produz essa internacional, e a gente precisa também lembrar que a Revolução Russa ela é produto do período anterior, da própria guerra, né? Então, essa conexão entre as questões todas, ela é fundamental para a gente compreender todo o período que estava ali, mas também as lições a que sacar, porque uma guerra mundial não acontece sem a derrota do proletariado, mas a própria guerra, ela também é o chicote da contra-revolução. E isso vai desenvolver as bases para a maturidade dos acontecimentos, inclusive, do processo revolucionário. Para encerrar, camaradas, que meu tempo deve estar na beira, eu queria falar o seguinte.
As revoluções acontecem. Elas acontecem. A gente acabou de ver uma revolução acontecer em Bangladesh. Em 2019, uma revolução no Chile. Elas acontecem, camaradas. Não depende da nossa vontade. E não depende também ou seja, a gente pode, às vezes, militar muito, assim, freneticamente, aquele desejo revolucionário de que a revolução aconteça, mas ela não vai acontecer por causa do nosso desejo, ou porque a gente quer muito e a gente age muito para que ela aconteça. As revoluções acontecem por causa das contradições do sistema capitalista, né? A gente vai ter a mesa de economia depois, que disputa com a minha, então pensem bem se vocês vão. Talvez só o que eu vou falar não seja suficiente, mas, enfim, o que eu quero dizer é que as contradições do sistema capitalista vão gerar as bases para essas revoluções acontecerem. Mas elas não necessariamente vão ser vitoriosas. Agora, o governo de Bangladesh está na mão está um governo provisório, por exemplo, e que é um Nobel da Paz, assim, que está na frente, até onde a última vez que eu acompanhei. Ou seja, não tem uma direção revolucionária ali. E o que a gente mais aprende, eu acho que uma coisa que me marcou muito nessa leitura da Revolução Russa do Trotsky, é que os quadros se formam em anos. A nossa luta não é uma luta desse acampamento, ou do mês que a gente tem revolucionário organizado, que a camarada trouxe aqui a experiência dela, ou dos anos que eu possa ter militando, ou dos outros camaradas que já militam há muito tempo. Nós precisamos nos formar de maneira desigual e combinada também, ou seja, por saltos, porque nós estamos num país que tem as suas limitações culturais e de base. Isso significa que a nossa formação aqui, ela precisa dar um salto, a gente precisa aprender o básico e o avançado ao mesmo tempo, para a gente se formar como quadros. E esses quadros que estão sendo forjados no ferro quente agora, nós e esse movimento comunista aqui também, tem outros comunistas honestos em outras organizações que a gente precisa tratar com respeito, seriedade e discutir as divergências, certamente, mas também as proximidades. Sem isso, o Lenin jamais teria, mesmo tendo descido os cacetes do Trotsky por anos, não ia conseguir fazer essa fusão tão necessária ao processo revolucionário. Os quadros se formam em anos e nós estamos aqui para uma batalha de vida ou morte. É uma batalha de vida, camaradas, porque nós queremos viver e estamos vivendo na construção dessa organização e dessa internacional. Boa tarde, camaradas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou militante de São Paulo, do setor USP. Bom, eu gostaria primeiramente de estar agradecendo o informe do Chico, e ele traz uma ótima base para a nossa discussão, com um panorama bastante amplo do que foi a Revolução Russa desde 1905 até, de fato, a tomada do poder. Eu acho que é uma coisa muito importante para a gente ter como base para a nossa atuação política agora e também para o próximo período. Bom, eu gostaria de começar com a frase de que toda revolução é impossível até ela se tornar inevitável. E eu acho que a parte da consciência que o Chico trouxe é bastante importante nesse sentido, porque até enquanto não é estritamente necessária uma revolução, é impossível que ela seja realizada. Afinal, a mente que a gente tem é para manter a nossa vida da maneira possível. Mas a partir do momento que há uma transformação de quantidade desses problemas acumulados, tanto da classe trabalhadora quanto da juventude, quanto mais eles se acumulam, até um ponto que o copo transborda, entendem? Até o ponto que pinga aquela última gota que faz a água jorrar para fora, é o ponto que é uma transformação dessa quantidade de uma qualidade que é a revolta, que é uma revolta que independe da própria direção, como a Lucy tratou anteriormente, que independe da política traidora que essa direção possa ter, que independe da falta de preparo, mas depende somente, para ter essa situação, de toda a revolta, de toda a insatisfação da classe trabalhadora que se põe em luta diariamente. E entre ter essa situação, de ter a juventude, de ter os trabalhadores revoltados e abrir, de fato, uma situação revolucionária, está a importância da direção, está a importância de ter uma direção preparada para isso.
Eu gostaria de trazer um exemplo, né, que na USP a gente teve a greve em 2023, que ela partiu da insatisfação dos alunos e começou justamente com uma reação da própria diretoria do maior instituto para barrar a luta dos estudantes por conta das suas insatisfações, tanto por falta de aula, falta de professor, falta de estrutura, por falta de moradia, por falta de permanência dentro da universidade. Mas a própria direção do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, sequer conseguiu fazer uma assembleia para marcar o próprio fim da greve, não conduziu a greve no sentido de defender as reivindicações dos estudantes e, ao final, eles mesmos não conseguiram marcar o fim da própria greve, pois não conseguiram chegaram a níveis irrisórios das conquistas para os estudantes. Essa falta de uma direção do proletariado, da juventude, com uma política firme, ela não conduz vitoriosamente à revolução e nem à luta dos trabalhadores e dos estudantes. E ela pode cair tanto para dois lados, para o lado do esquerdismo, do centrismo, para movimentos radicais de à esquerda, de retornar, e assim não ter uma política firme, centrada no objetivo final, que é a revolução, a tomada do poder, a destruição do capitalismo, ou também para o reformismo, que se dirige claramente para a conciliação com a burguesia, e é a linha política que a gente sabe que é do governo Lula, que é do PT, isso a gente já sabe muito bem, que são as reformas no sistema capitalista. Mas, por outro lado, também é a política de acordo com a burguesia nacional, porque não há burguesia que seja anti-imperialista. No momento que a gente vive, toda a burguesia está amarrada no mesmo sistema, na defesa do capitalismo, da exploração dos trabalhadores. Não há burguesia que vai estar ao lado dos trabalhadores. Ou seja, todas as palavras de poder popular, de junção da burguesia nacional com os trabalhadores, no final das contas, é conceder com a burguesia a nível internacional. Então, isso é uma barreira nacionalista que põe essa burguesia como mais progressista, como se isso existisse, mas na prática é uma forma de conceder toda a política da classe trabalhadora para os interesses da burguesia. Daí surgem as reações burguesas, que se fingem ser contra o sistema, mas na prática nada mais são do que o fruto mais apodrecido do capitalismo, da própria burguesia. Estamos aqui, então, nos formando para adquirir a experiência dos bolcheviques, como o Chico muito bem apresentou no informe dele. Para, num momento revolucionário, passarmos a defender a linha, estarmos preparados para defender a linha política da classe trabalhadora, com uma base firme no marxismo, dentro de um partido organizado, centralizado, com uma linha política bastante firme, contra as seitas, contra a conciliação com a burguesia, com a única finalidade de tornar a revolta dos jovens e dos trabalhadores numa luta organizada pelo fim da exploração, pela queda do capitalismo e ascensão do comunismo. Para isso, precisamos pegar tudo o que estamos estudando para intervir nas nossas frentes de intervenção, ganhar novos militantes e para tornar a nossa linha política independente acessível a todos que queiram lutar contra todo esse sistema. O nosso crescimento, falando da nossa intervenção dentro da USP, nos fez ressoar até certo ponto, ter a nossa linha política sendo ouvida por uma boa camada dos estudantes, mas isso ainda não como uma direção dos estudantes, ainda não sendo uma organização com grande peso, tendo vários, inúmeros militantes. Por mais que tenhamos crescido no último período, ainda somos uma organização que está formando os primeiros quadros. Claro, já é um outro nível se comparado com quando eu entrei em 2019, mas no momento atual, ainda estamos procurando esse crescimento. E a formação dos nossos militantes, por outro lado, eleva a qualidade, que por sua vez permite o nosso maior crescimento, porque quanto mais qualidade a gente tiver, quanto mais firmeza nas ideias do marxismo, mais a gente consegue transmitir e chegar a mais pessoas. E isso forma uma nova camada de militantes. O que muda a nossa qualidade também é a nossa qualidade, pois uma pessoa fala com uma pessoa, uma célula intervém num local de intervenção. E por assim dizendo, quando se tem 10 militantes, você fala com uma quantidade de pessoas. Mas quando você tem 100 militantes, você fala com outra quantidade. Em 1000, nossa, a gente vira uma outra coisa,
principalmente com as nossas ideias que ressoam na mente de quem está revoltado com o sistema capitalista, que não aguenta mais a exploração cotidiana, que quer acabar com todo esse sistema, que por um lado só encontra esse ressoamento dentro das políticas absurdas da extrema-direita, que se põe como antissistema, outsider, contra tudo que está aí. A gente vê esse exemplo em todas as cidades agora, eu acho, sem exceção, e também como foi a ascensão do Bolsonaro anteriormente. E isso possibilitou a ascensão agora claro, estou cumprindo, de Marçal e tudo mais, toda essa horda de gente que se finge contra o sistema, mas nada mais é que a parte mais estragada deste próprio sistema. Então, quanto mais militantes ganharmos, mais poderemos ganhar, nossa voz será mais ouvida, e com a formação na qual aqui e em outros momentos também estamos adquirindo, podemos tornar a nossa voz mais audível e encontrar mais na juventude e nos trabalhadores esse ímpeto de revolução, esse ímpeto de derrubar tudo o que nos oprime e construir o comunismo para nosso futuro. Olá, camaradas, meu nome é Luiz, sou lá de Joinville. Alguns pontos para se tocar quando a gente fala da Revolução Russa do papel do indivíduo na história. Né? Quando a gente fala da Revolução Russa, já vem na mente, no senso comum, né? Figuras como Lenin, Trotsky, Stalin, figuras que ficaram marcadas na história desse processo, mas que é necessário que a gente entenda a verdade histórica dessas figuras, né, para entender o papel delas e entender como elas chegaram a uma conclusão prática de um problema que acontece até hoje na nossa sociedade, que é o sistema capitalista. Né? Tratando disso, queria fazer a indicação de um livro também, que conta um pouco, acho que uma das melhores biografias que eu li do Lenin, que é do Edmund Wilson, que ele escreveu um livro chamado Rumo à Estação Finlândia, onde uma parte desse livro ele dedica ao Lenin, fazendo uma biografia da sua vida e mostrando como o Lenin foi se desenvolvendo ao longo dos anos, entendendo a realidade prática, conversando com os trabalhadores. Ele traz vários relatos, várias citações do Lenin conversando com os trabalhadores em sindicatos, nos locais do bairro, explicando como o Lenin vai entendendo e incorporando para si a necessidade real da classe trabalhadora e consegue concretizar isso na sua política, né, e condensar isso dentro do partido com a palavra de ordem, com o país de terra, que o partido bolchevique lança, que é uma caracterização clara daquilo que era a realidade concreta que os trabalhadores estavam expressando naquele momento e que conseguiu, a partir daí, desenvolver todo um processo revolucionário. Né? Então, quando a gente fala do papel do Lenin na história da Revolução Russa, é um papel gigantesco e fundamental para a gente entender o papel desse camarada que a gente comemora centenário, comemora não, né? A gente homenageia o centenário de sua morte, né? E entendendo o processo da sua importância política até os dias de hoje. Importância até mesmo nos períodos ali revolucionários, né? Onde ele descreve o estado da revolução com todo o processo que estava acontecendo na Rússia naquele momento, várias brigas internas. Ele para um tempo para desenvolver teoria, para explicar o que é o Estado, para explicar o processo revolucionário que eles estavam construindo. Então, mostra a didática e a importância dele para o movimento operário internacional. Né? E falando nisso, nesse aspecto internacional, principalmente os stalinistas, tentam colocar uma rixa entre o Trotsky e o Lenin, né, no sentido mais prático, nas questões mais óbvias, que não existe uma divergência sobre questões de sindicato, divergência sobre o que se levar na questão do período de guerra que estava se vivendo, mas esquecem que essas são todas divergências práticas do que fazer com o movimento comunista, porque ambos tinham algo em comum, que era o internacionalismo, que era a defesa política da luta internacional dos trabalhadores. E os stalinistas, a partir daí, quando assumem o poder, tentam deturpar isso, e daí tem todo o processo histórico que o Chico já trouxe, e as outras mesas debatem sobre esse papel da fraude histórica que se cria justamente para tentar elevar uma figura que durante a própria Revolução, e a gente pode ver isso em literatura e
vários documentos históricos, teve um papel contra-revolucionário durante todo aquele processo, né? Uma vez eu estava conversando com um camarada do PCB e eu perguntei qual foi o papel de Stalin no período da Revolução, né? E a forma que ele me respondeu, o Stalin, o papel dele durante a Revolução foi que ele roubava os bancos para dar dinheiro para o partido. Tipo, não tinha uma questão prática que se colocava dentro da questão objetiva da Revolução, né? E quando a gente pega todos os textos teóricos que tem do Estado nesse período, todos eles eram Lenin que revisava e corrigia praticamente tudo. Então, a própria desenvolvimento teórico do stalinismo não foi o Stalin que fez, né? Então, acho que é importante destacar isso, justamente para mostrar o papel que a burocracia tem de elevar um ser insignificante na história da humanidade para um cargo tão importante, né? E tratando dessa questão das divergências, né, colocam um papel que é muito discutido hoje em alguns partidos, e percebeu uma expressão disso, e o racha que aconteceu recentemente apresenta isso, que é a questão de um partido que é uma questão plural teórica, né? E criticam a gente por a gente ser trotskistas e não reivindicar outras obras. E isso é algo que é um absurdo, porque quando a gente pega o que foi o processo da Revolução Russa e o que a humanidade adquiriu e desenvolveu na luta prática da emancipação da classe trabalhadora, ela passa pelo trotskismo, porque é uma expressão concreta da luta que conseguiu catalisar de uma forma clara os problemas que estavam acontecendo com a burocracia. Foi o movimento político que caracterizou a burocracia e que a gente consegue ver palpável com o que aconteceu com a União Soviética durante todo o período de degeneração, né? E daí, quando a gente faz essa reivindicação sobre o trotskismo, a gente é criticado, mas quando a gente vai pegar quem esses outros partidos reivindicam, eles vão atrás de Fanon, vão atrás de Gramsci, Lukács, todos eles que têm um viés político que, em determinado ponto, se choca diretamente com o stalinismo, se choca de uma forma onde eles se colocam um processo burocrático, idealista, e um processo revolucionário, a qual não existe. Então é necessário que a gente reivindique o processo quando a gente defende a Revolução Russa, entender que a gente está defendendo o legado do Lenin, o legado do Trotsky, o legado internacionalista que hoje o nosso partido está construindo. Então é necessário, cada vez mais, a gente explicar isso para todo jovem que a gente encontra e que tem interesse no comunismo, que encontra isso em rede social e tudo mais, que o papel que nós temos hoje é um papel internacionalista, é um papel através da Organização Comunista Internacionalista, camaradas. Obrigado. Camaradas, bom dia. Então, eu acho que a Revolução Russa é muito importante para nós estudar, porque somos comunistas neste século. A Revolução Russa do século passado mostra a pauta de como nós podemos ganhar uma revolução. É a única experiência que existe, na realidade, de uma revolução que ganhou e do poder operar e poder funcionar na realidade. E tem muitas lições na teoria, né, a teoria da revolução permanente, assim, que podemos aprender dessa experiência, mas também muitas lições práticas da tática também. O camarada falou sobre esta questão que as massas, as pessoas, têm uma consciência, naturalmente, uma consciência mais conservadora, né? E quando tem a Revolução Russa de fevereiro, todas as revoluções, quer dizer, a irrupção das massas na história, né? Para eles tomar as suas próprias vidas nas suas próprias mãos, né? Isso quer dizer que tem muitas pessoas que não têm experiência política, que é a primeira vez que eles têm experiência política. Então, tem muitas pessoas que estão buscando o caminho mais fácil para seguir adiante. Nós sabemos que as massas, a classe trabalhadora mesmo, não é homogênea. Tem muitas capas diferentes. Nós agora mesmo estamos falando para as capas mais avançadas, né? A vanguarda
daqueles que já sabem que o capitalismo é o problema, que precisamos de uma revolução, que precisamos do comunismo. Mas as massas, em fevereiro, mesmo os campesinos e também os trabalhadores na Rússia, é a primeira vez que eles entraram no processo político. Então, é por isso que quando a revolução ganha em fevereiro, tem uma experiência como uma euforia geral, né? Eles acham que a revolução já venceu. O Tsar, que é o líder, uma dinastia de muitos séculos que dominou a Rússia, o Império Russo com uma mão de ferro, caiu. Então eles acharam que já ganhamos. Então se o Lenin volta para a Rússia e fala, não, precisa voltar nas ruas, fazer uma outra revolução para completar. Isso para as massas não podiam entender isso. Eles precisavam da experiência do reformismo ser verificado na realidade que não funciona, que vocês estão dando o poder de volta para esse mesmo estado dos oligarcas, dos capitalistas que vão continuar com a guerra e que vão continuar com o regime de fome e de miséria. Isso é o que aconteceu. Mas nesse momento, em fevereiro, o camarada explica muito bem, tem várias opções. Tem a opção de sucumbir às pressões do momento, que isso é um perigo que nós temos sempre, né? Que é o reformismo, a ideologia do reformismo simplesmente quer dizer não suponer a ideologia dominante, da classe dominante. Então, nesse momento, o que Stalin, Kamenev e os dirigentes do partido bolchevique sem Lenin, o que eles fizeram é só de não se opor às pressões da sociedade, à euforia do momento, é simplesmente de dizer assim, vamos apoiar o governo reformista, o governo dos capitalistas. Então, esse é o risco do reformismo. O outro risco que podia ter também é esse do sectarismo, de falar os soviets são reformistas, estão apoiando o governo capitalista, então não queremos participar nos soviets. Esse é o erro que os bolcheviques fizeram na Revolução de 1905. Tinham os soviets e o partido bolchevique não quis participar nos soviets, que são as estruturas de poder operário, não quiseram participar porque eles achavam que estava em competência com o partido, né, que era reformista, tudo isso. Então eles queriam se organizar fora dos soviets. Também poderia fazer o erro de entrar nos soviets, mas só denunciar. Você está errando, não precisa fazer isso, é só gritar que está fazendo muitos erros. Mas o que o Lenin falou é de explicar pacientemente e que as massas vão ver na sua própria experiência que as condições de vida não vão estar melhorando. É isso que aconteceu. Então, essa experiência de explicar pacientemente, essa é a tarefa mais importante da revolução para os revolucionários. É a tarefa de agitar e da propaganda, de falar com os trabalhadores, de falar com as massas e tentar lhes convencer da necessidade de continuar a luta para longe. Então, só para concluir, também eu queria contar que o Trotsky, o Lenin, quando ele estava mandando as cartas de longe, estava falando, não pode apoiar o governo dos mencheviques, o governo dos capitalistas. O Stalin e o Kamenev, eles estavam botando as cartas, estavam censurando as cartas porque não concordavam com elas. Mesmo o Lenin foi acusado de ser trotskista porque ele estava apoiando a Revolução Permanente, né? Mas eu acho também que para poder fazer esse trabalho de explicar pacientemente, não pode fazer com 50 camaradas, não pode fazer com 100 camaradas. O camarada explicou que os bolcheviques só tinham 8.000 membros do partido, que é um número muito pequeno. E sobre a base da experiência da Revolução de Fevereiro ser traída, então eles cresceram de 8.000 a 250.000 8 meses mais tarde. Ganharam a maioria da população para suas ideias e completaram a Revolução. Mas a importância é que não eram só 100 camaradas, eram 8.000 membros do partido que tinham experiência, que eram quadros, que tinham muita formação e que podiam falar com
com os trabalhadores e convencer eles da necessidade da revolução. Então, isso acho que é a lição mais importante, como já falaram outros camaradas, da experiência da Revolução de 1917, a importância do partido ter uma base, ainda pequena, mas uma base bastante grande de quadros antes do processo revolucionário começar, para poder depois ganhar a maioria das massas o programa comunista revolucionário pelo poder dos trabalhadores. Boa tarde, camaradas. Um pouquinho. Quero primeiro parabenizar o Chico pelo informe. Eu acho que não temos muita coisa a acrescentar para além das informações. Eu acho que o informe foi bem completo em trazer para a gente um arcabouço de informações, dados e também a parte teórica para entendermos o que foi a importância da Revolução. Também agradecer a fala dos camaradas. Eu queria só reforçar algumas coisas e trazer aqui um pouco da minha opinião sobre pontos que até já foram ditos aqui pelos camaradas. Primeira coisa que eu acho importante é a gente ter a ideia de que, aquela frase que é muito famosa entre nós, que é nem chorar, nem sorrir, mas entender. Eu acho que isso é vital quando a gente fala das revoluções e especialmente da Revolução Russa. A gente tem que afastar a idealização desses processos, seja o resultado desse processo revolucionário, mas também o processo revolucionário como um todo. Nós não vamos nem idealizar nem demonizar, mas realmente entender de forma materialista, crítica e concreta o que é o processo, quais foram os seus avanços, retrocessos e principalmente, como comunistas, entender as contradições que estão intrínsecas nesse processo. Segunda coisa que eu queria acrescentar eu tenho um incômodo em chamar de Revolução Russa, porque eu acho que a Revolução Proletária Internacional se inicia em 1871, com a Comuna de Paris, de fato, e a Revolução Russa ela é o segundo salto de qualidade, ou o terceiro, em relação a esse contínuo processo de uma Revolução Proletária Internacional. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode limitar a experiência da Revolução Russa ao caráter nacional. Não é a Revolução Russa, é um passo na direção da Revolução Proletária Internacional. Não há socialismo no seu país e a revolução ela não pode ser limitada a um único país. Isso é muito importante, eu acho, para a gente entender esse processo. Junto com isso, eu acho que a gente tem hoje uma ideia, e a queda da experiência soviética contribui para algumas organizações reforçarem cada dia mais esse processo, que é a falsa ideia de que a revolução é uma dificuldade inalcançável. O processo revolucionário, a vaga revolucionária, ela é quase impossível de ser alcançada. Então, se as condições não forem perfeitas para que isso se inicie, nós não podemos fomentar a busca por um processo revolucionário e a necessidade de se conquistar a vitória nesse processo revolucionário. Isso não quer dizer que nós vamos banalizar e ver revolução em cada esquina, mas entender que a revolução ela é fruto de condições concretas e materiais daquela realidade, daquele momento atual. A camarada Laura e a Lucy também falaram sobre isso, que se a gente olhar hoje para o mundo, a gente tem uma vaga de uma possível momento revolucionário, se a gente olhar para Bangladesh e outros processos de levante social e revoltas sociais, que podem sim se converter em um processo revolucionário. O que falta para isso é o que a gente fala da vanguarda revolucionária, de um partido que possa, junto com as massas trabalhadoras e proletárias, contribuir para que esse processo não seja só uma possível revolução, mas seja um processo revolucionário de fato e que a gente possa sair desse processo revolucionário com a conquista do poder pelos trabalhadores. Para concluir, e indo nesse caminho da impossibilidade de se manter o que foi a Revolução Russa nos limites nacionais, é importante que a gente tenha em mente que não basta socializar a economia e o modelo produtivo sem fazer a socialização política. O Trotsky falava sobre isso, os velhos bolcheviques que se somaram à oposição de esquerda falavam sobre isso, que a revolução não só foi uma revolução traída, mas também foi uma revolução inacabada, uma revolução boicotada pela burocracia. E para isso, para a socialização do poder político,
A gente não pode se limitar dentro dos moldes da democracia burguesa, e eu acho que a experiência da Revolução Russa deixa claro para a gente isso. A socialização econômica dos meios de produção não cabe no modelo da democracia burguesa. Nós precisamos conquistar um novo modelo democrático, que é o modelo da democracia proletária. Por fim, isso não pode ser limitado novamente nos limites nacionais. Hoje a gente vive um mundo interconectado, em que as relações produtivas são mundiais. Então, falar em socializar os processos econômicos e de produção não podem ser limitados no seio nacional e, portanto, a socialização política também não pode ser feita. Então, o nosso combate é sim para uma revolução comunista internacionalista. E para isso é importante fazermos o que nós estamos fazendo aqui hoje, fizemos ontem, vamos fazer amanhã e continuaremos fazendo quando nós voltarmos para as nossas casas e para as nossas células, que é contribuir passo a passo para a construção de um partido, não somente nacional, não apenas um partido comunista brasileiro, mas também um partido comunista internacional e revolucionário. Viva a JCI, viva a ICR. Obrigado. Bom, agora é a minha contribuição para o camarada Victor. Olá, primeiramente agradecer o informe do camarada Chico, que foi muito bem apresentado, inclusive com as contribuições. Eu acho que fizeram um panorama muito bom, um panorama histórico. Eu acho que é importante a gente estudar, ter uma clareza histórica para analisar os fatos. E o que a gente traz aqui, porque a gente estuda as revoluções anteriores, porque nós temos autores que escreveram a teoria do qual nós nos baseamos para atuar. A gente tem que entender que o marxismo ele é uma teoria que é totalmente viva, ou seja, ele não é uma teoria que ela está posta simplesmente, mas oferece recursos para que a gente possa analisar a realidade da forma que ela se apresenta para nós. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a gente falar sobre inteligência artificial numa perspectiva do marxismo, uma perspectiva do 24. É algo que eles não tinham previsto nisso, mas o marxismo oferece esse recurso. Então, a gente estudar anteriormente, também estudar esse panorama histórico, é importante porque a gente cria uma base, uma clareza teórica para direcionar a nossa prática, até mesmo para falar com novos contatos ou com pessoas que seriam engajadas politicamente, porque eles têm um conhecimento que é fragmentado. A burguesia oferece para eles um conhecimento eficável, de senso comum. Então a gente precisa ter essa clareza teórica para a gente poder atuar. E o Partido Bolchevique é um exemplo disso. É um exemplo de junção de teoria e prática, como um só, como um ato indissociável, a própria praxe, melhor falando. Então, a Revolução Russa, ela traz esse legado para a gente de construir um partido que seja altamente disciplinado, um partido que seja teoricamente reforçado, um partido que entenda que a juventude, como a gente está fazendo aqui, é um ponto central, é um ponto fundamental, é um ponto histórico importantíssimo. Tanto que falavam de Lenin, né? Lenin está sempre com jovens, né? Como no sentido pejorativo, né? Acusando ele como se ele estivesse sempre andando com pessoas que não têm experiência política, né? E Lenin realmente estava, porque Lenin e o Partido Bolchevique e Trotsky entenderam a importância que a juventude tem para o movimento revolucionário e para construir um partido de massas que seja capaz de direcionar a classe trabalhadora em uma situação revolucionária. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Victor, lá de Florianópolis, na verdade da grande Florianópolis, né? Eu moro em São José, uma cidade lá do lado onde eu sou professor e milito na célula sindical. Eu queria trazer uma discussão relacionada às condições que tinham, principalmente no setor justamente da educação, naquela altura do campeonato, quando a gente está falando da Revolução Russa, tanto em 1905 quanto em 17, e no seu desenvolvimento depois, se comparado com as condições que a gente tem atualmente, né? Porque tanto quando a gente fala na dificuldade da formação de quadros de direção no contexto revolucionário da Rússia, quanto depois no seu desenvolvimento e até mesmo na sua degeneração, um dos principais fatores que dificultava aquilo certamente era
a deseducação, o atraso na educação, né? Isso desde o próprio analfabetismo, que tinha taxas altíssimas, né? Como inclusive consta lá, não vou me lembrar os números exatos, mas enfim, é uma grande maioria de analfabetos, como consta nos textos que a gente leu para a discussão aqui de hoje, né? E, enfim, em outros quesitos também, mesmo para aqueles que eram alfabetizados, tinha-se uma dificuldade de formação, por exemplo, acadêmica, uma formação técnica muito grande, o que impactava, logicamente, no atraso econômico também, né? Bom, fazendo um comparativo com as condições que a gente tem hoje, né, não só no Brasil, mas na maior parte do mundo, me arrisco a dizer que na absoluta maior parte do mundo, as taxas de alfabetização, por exemplo, são muito mais elevadas, certo? Por outro lado também, mesmo com as desigualdades que a gente tem, né, comparando os diferentes setores, os diferentes países, diferentes setores do capital, a gente vê que também a formação dos quadros técnicos, de especialidades, né, e, enfim, acadêmicos em diversos níveis, também se coloca, pelo menos numericamente, de forma muito mais avançada, né? Tanto é que temos aí crises, principalmente aqui na periferia do capital, de doutores, mestres e assim por diante, desempregados, né, ou enfrentando condições de subemprego fora da sua área de atuação e assim por diante, certo? Então a gente vê que existe, claro, um avanço, né, nessas condições gerais de educação se comparado àquele contexto, né? No entanto, por outro lado, a gente também tem, por exemplo, taxas alarmantes de analfabetismo funcional, né, e não precisa nem ser nenhum teórico comunista para poder observar e criticar isso, né? Pelo contrário, a gente vê, por exemplo, outros teóricos do campo progressista, como Paulo Freire, por exemplo, colocando essa questão de forma muito clara, né? Que é o problema de as pessoas conseguirem identificar fonemas, mas não conseguir fazer relações relevantes sobre o mundo no qual a gente vive, né? Não conseguir, por exemplo, ter de forma consciente mediações que possam trazer qualquer tipo de emancipação, no sentido de ter a consciência sobre essas mediações entre as questões universais e os particulares. Então, nisso tudo, a minha ideia, camaradas, com essa intervenção aqui, é justamente motivar uma reflexão entre a gente, né? Que é a seguinte: até que ponto o avanço nas condições de educação que a gente tem hoje, né, se comparado com o contexto revolucionário e depois de desenvolvimento e degenerescência burocrática da revolução na Rússia nos favorece hoje em dia, né? Logicamente, segue a toda, né, a despeito de algumas organizações aí com irmãs que se reivindicam trotskistas falarem o contrário, segue pra gente um problema muito grave que é a crise de direção. Mas o que eu penso é que essa condição de base da educação também vai impactar em grande medida nas dificuldades de formação de quadros para a direção. Portanto, acho que é uma questão que a gente precisa prestar muita atenção para fazer uma análise qualificada e detalhada e entender melhor quais são as condições que a gente tem de formação de quadros para aproveitar as condições revolucionárias assim que elas se apresentaram, certo? Obrigado, camarada. Agradecer todas as contribuições, todas complementaram muito bem. Eu tenho bastante coisa, talvez eu consiga falar mas complemento, né? Primeiro, sobre a fala do camarada do CPR, né? Acho que é fundamental a organização do partido, né? E eu gostaria de fazer algumas intervenções, né? E dialogando com a fala do Yuri também, quanto ao ecletismo, né? E como isso é a coisa que contamina as organizações de esquerda de modo geral, o ecletismo, né? E conecta também com a fala do camarada do PCBR. As nossas intervenções, elas são firmes no marxistas, e os acadêmicos vão chamar de ortodoxos, né? E vão chamar a gente de tratados, né? E condenar justamente a nossa firmeza no método do marxismo. Mas é justamente essa firmeza que garante uma intervenção concreta na luta de classes. E conectando com o que o camarada comentou, como a experiência que os bolcheviques tinham de intervir em todas as frentes da sociedade, né, é justamente essa ortodoxia, essa defesa do marxismo que a nossa organização produz historicamente, né, no Brasil e internacionalmente, que garantiu, por exemplo, a nossa intervenção histórica em 5 anos em fábricas ocupadas.
É o que garantiu durante esse período uma experiência que o Brasil nunca teve. Uma experiência que efetivamente não pautou apenas uma coletivização da fábrica, uma cooperativa, uma política reformista dessa necessidade de controlar a produção, mas que efetivamente colocou o poder em discussão com os trabalhadores, ocupando mais de 35 fábricas. Né? Foi esse legado que a gente defende da Revolução Russa, o legado que a gente defende do Partido Bolchevique, que proporcionou que a antiga esquerda marxista e agora a OACI tivesse dirigido efetivamente um processo tão importante como esse. As fábricas ocupadas é um exemplo fundamental para a gente de como que essa formação cotidiana, a necessidade de construir quadros, de, como também foi colocado na manhã, né, de ser capaz de falar com 100, né, de convencer os 100 de ocupar a fábrica, de ganhar um diretório acadêmico, de fazer uma intervenção concreta e não só fazer um vídeo no YouTube, né, mas de efetivamente construir a organização e a saída para os trabalhadores, é fruto justamente dessa nossa capacidade de ser, né, nas palavras acadêmicas, ortodoxos, mas na realidade defender a ciência e o método do marxismo. E conectando também com o que o camarada comentou sobre o partido, né, trazer uma citação bem importante que o Trotsky vai falar no Stalinismo e Bolchevismo, uma publicação de 37, onde vai colocar que o Partido Bolchevique mostrou na ação a combinação da maior audácia revolucionária com o realismo político. Mostrou pela primeira vez que é a única relação entre vanguarda e classe capaz de garantir a vitória. O Partido Bolchevique mostrou ao mundo inteiro como se deve realizar a insurreição armada, a conquista do poder. Quem contrapõe a abstração dos soviets à ditadura do partido deve compreender que somente graças à direção bolchevique, os soviets puderam elevar-se do lodo reformista e ascender à forma estatal proletária. Então, é justamente essa defesa que a gente faz. E a gente, inclusive, né, só procurar as nossas publicações sobre como a gente se posicionou, por exemplo, na queda do Muro de Berlim. Então, a gente defende também o legado, né, dos 70 anos que foi construído, apesar da burocracia. As conquistas das revoluções ao longo do século XX, apesar das burocracias. Porque elas são a motivação e são o motor, né, que a classe trabalhadora desenvolveu ao longo do século XX. Então, é uma defesa fundamental. A Lúcia, não vou me aprofundar nisso, porque a Lúcia vai ter uma mesa especificamente sobre isso, né? E falando justamente também sobre isso, lembrando que a própria Revolução Russa, como o Yuri comentou, não é simplesmente uma revolução russa, mas é uma revolução resultado do processo internacional e que vai pipocar ao redor do país, né? Outras, na Hungria, em 18 e 19, o Biênio Vermelho na Itália, em 20 e 21, né? Todos eles processos revolucionários, onde você tinha a tentativa, a constituição de um partido capaz de se organizar, mas que foi esmagado por diversos motivos, né? Seja pela própria social-democracia, né? Seja pelos problemas de direção em si. Mas entender justamente que o legado soviético é o legado internacionalista, porque ele está junto, né, desse arcabouço histórico que está impulsionando a classe trabalhadora naquele momento histórico ao poder, a colocar, né, no ponto central da sociedade a tomada do poder e não simplesmente, né, a diminuição das opressões, as desigualdades sociais, não, é a tomada do poder que a gente se propõe, e esse é o legado que a gente carrega desde lá. Um outro ponto específico que eu não vou me aprofundar, mas é importante sempre lembrar o papel da Frente Única nisso, né? A Frente Única como, de fato, o princípio proletário, como o princípio proletário, sendo o guia, a ação coletiva necessária para esses processos revolucionários. E a posição do Lenin nesses momentos todos foi muito clara, né? Eu não tive tempo de comentar no informe, mas ele, mesmo ali, antes de outubro, ele apresentando aos soviets, ao próprio Comitê Central dos Bolcheviques e, né, diante mesmo aos mencheviques, a necessidade de fazer uma revolução proletária, de colocar os trabalhadores no poder naquele momento, que se os mesmos mencheviques quisessem realizar esse programa, os bolcheviques não teriam nenhum problema de disputar os soviets nos votos. Eles não queriam, de fato, efetivamente estar lá tomando o poder. Era a necessidade de um proletariado tomar o poder, mas os mencheviques não realizaram esse programa, não aceitaram esse programa revolucionário. Então foi a alternativa real, concreta, organizada da insurreição armada nos dias finais de outubro que realizou esse programa, porque era um anseio da classe trabalhadora e isso ressoava entre os soviets. Então, eu acho que é isso que eu tinha anotado. Só um outro ponto que a Luz comentou, da Revolução de Fevereiro, né, de como as revoluções acontecem independente dos nossos gostos, né?
A própria Revolução de Fevereiro é uma expressão disso, porque ela vai surpreender as direções. As mulheres vão para as ruas no Dia da Mulher Trabalhadora e vão derrubar o czarismo, né? Mesmo que isso não estava nem preparado pelas direções de Soviets. Então, é exatamente essa capacidade revolucionária que se tem, que se demonstra apesar dos gostos ou não, né, da direção que está colocada. Então, novamente, as inscrições complementaram bem, só reforçar a importância, né, da nossa formação. Isso que o Vitor falou é muito relevante, eu acho que conecta também com o que a Lúcia trouxe, né, de que a formação é desigual e combinada também. A gente vai dar saltos, a gente vai ter problemas, a gente vai ter camaradas que têm dificuldade de entender mais alguma coisa, a gente tem que ajudar a reforçar, cada um coletivamente fazer essa formação, porque é dessa forma, retomando aquilo que eu disse no começo, que a gente dá o salto qualitativo de se tornar, de sair de apenas comunistas agitativos, aqueles jovens que estão defendendo a revolução, mas que ainda não entenderam a ciência da revolução, para se tornar efetivamente marxistas e dessa forma se tornando quadros dirigindo a juventude e a classe trabalhadora. Com essa nossa tarefa, novamente, viva a Revolução Russa, viva todas as experiências que a classe trabalhadora protagonizou e viva a organização comunista internacionalista com o legado dos bolcheviques.